Paz do Senhor, povo de Deus, nós estamos aqui mais um domingo abençoado para deixar uma palavra para você, uma palavra de reflexão, uma palavra de meditação, para que Deus possa tocar nos seus corações e lhe dar uma semana abençoada. Quem está falando aqui é o missionário Alessandro e eu vou deixar essa palavra mais uma vez, nos aproximando do fim do ano de 2024, uma palavra de fé, né, para motivar e orientar a sua semana. Eu peço que desde já você pegue a sua Bíblia, né, para que nós possamos ler essa palavra de fé abençoada no santo nome de Jesus. Fica comigo até o final e também quero te convidar a participar da oração, que vai ser feita logo assim que eu terminar a meditação da palavra da semana. Amém? O livro de hoje, a meditação de hoje está em Mateus, capítulo 14, do verso 13 ao verso 21. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, do verso 13 ao 21, que diz o seguinte: Ouvindo Jesus isso, partiu dali em um barco para um lugar deserto, à parte. E ouvindo isto, as multidões seguiram-no a pé, desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. E chegando à tarde, os seus discípulos aproximaram-se, dizendo: O lugar é deserto, e a hora já é passada. Despede a multidão, para que, indo às aldeias, comprem mantimentos, ou se alimentem, a depender da sua Bíblia. Mas Jesus lhes disse-lhes: Eles não precisam partir, dai-lhes vós de comer. E eles lhe disseram: Nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. E ele lhe disse: Traga-os aqui para mim. E ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva ou sobre o pasto, a depender da sua tradução, tomou os 5 pães e os 2 peixes e, erguendo-os, olhou aos céus e eles os abençoou. E partindo os pães, deu aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, tomaram 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Esse texto é um texto bastante conhecido. Eu quero te convidar a fazer uma grande aventura de meditação sobre esse texto. Se eu fosse dar um título para essa mensagem da semana, seria Uma Grande Aventura. Olha, tem texto nas Bíblias que nos faz meditar, há texto nas Bíblias que nos faz pensar um pouco mais, há textos nas Bíblias que não são compreendidos, mas há textos como esses que servem para ler, refletir, trazer para os dias atuais, a Bíblia assim é atual, e nos fazer pensar. Olha que poderoso. Os discípulos estavam diante de uma situação, de uma crise. Só que além de ele estar diante de uma situação, de uma crise, eles tinham Jesus ao lado dele. E eles já tinham visto Jesus curar os enfermos por compaixão, por amor, por misericórdia. Mas mesmo assim, vendo o milagre, o sobrenatural e sabendo quem era Jesus, eles buscaram uma solução lógica, uma solução racional. E qual era a solução racional? O povo está aqui, o povo já foi curado, a gente não tem comida para todo mundo, Jesus manda o povo embora. O povo já se alimentou do que queria, mas o texto fala que o povo não queria ir embora e que Jesus mandou eles alimentarem o povo. Só que naquele tempo, e muitas vezes na nossa situação, não nos passa na cabeça confiar em Cristo. A gente tem visto milagres, prodígios e maravilhas, e eu quero te convidar a confiar no Senhor. Confie em Cristo, independente da situação e do que você tem em mãos. Como as coisas têm. Ah, mas Deus fez tanto por mim e hoje não faz mais. Ele continua fazendo. É você que não percebeu o que ele tem feito de tão simples ou de tão grandioso nesses últimos dias. Quantas vezes nós estamos como discípulos,
pensando em somente evitar o fracasso. Porque na cabeça dos discípulos a situação ia sair do controle, ia ficar pior. Talvez até Jesus ia ter um nome de desastrado, de despreocupado, que só servia para curar o povo. Mas a razão lógica dos discípulos é libera, porque o problema é que a gente não tem comida para todo mundo. Mandam eles ir comprarem comida. Só que a gente está olhando somente para as nossas forças. E eu quero te convidar a não olhar para suas forças e para suas condições. Talvez o que você tenha na conta hoje seja o suficiente para só até hoje. Porque Deus mandou a provisão para hoje. Lembra do povo do deserto, quando marchava com Moisés? Olha, o maná não é para guardar, porque o que Deus tem para hoje, Deus tem melhor para amanhã. Lembra das bodas de Caná, quando o vinho acabou? O mestre Sala e os copeiros entraram em desespero, mas Jesus guardou o melhor vinho para o final. Olha, não se limite a uma rotina lógica. Olha, se eu não tenho dinheiro, eu não vou pagar a conta. Se não tem a cura, eu vou morrer. Se eu não tenho o curso, eu não vou conseguir um emprego. Se eu não tenho a estrutura, o ponto que eu quero, eu não vou abrir o meu comércio. Comece com o que você tem. Deixe a lógica humana de lado e comece a acreditar no Cristo vivo. Olha, os discípulos estavam com Jesus, andavam com Jesus, tinham visto Jesus fazer um milagre, estavam se preocupando com o simples, alimentar a multidão. Eles estavam tão preocupados que estavam com os olhos fechados e nem se lembravam que algumas horas atrás Jesus tinha operado milagres por compaixão. Jesus tem feito tantos milagres na sua vida por amor a você, que você tem se esquecido das bênçãos que ele ainda tem reservado para você. Confiar em Cristo pode te levar a viver o sobrenatural de Deus mais uma vez ao longo dessa semana. Olha, confie no Senhor com todas as suas forças. Agarre, participe dessa grande aventura, porque o nosso Deus, Ele vai fazer o sobrenatural. Jesus está mandando você sair para pegar o que você tem, como Ele disse aos discípulos. Vão aí, peguem o que vocês têm. Se eu não me engano, o Evangelho de Marcos, quando narra essa mesma história, vai dizer, olha, os discípulos saíram, não encontraram nada, e um menino apareceu e disse, olha, eu tenho isso aqui, leva para Jesus. Aí Jesus vai perguntar a ele, o que vocês encontraram? A gente não encontrou nada, a gente tem 5 pães e 2 peixinhos, mas Jesus não está preocupado com o que você tem, ele está preocupado com o que ele vai fazer com aquilo que você tem, glória a Deus. Não olhe para a situação com as forças, com a situação que você tem agora, mas olhe com o que Deus vai fazer com aquilo que você tem. Deus alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixinhos. Deus fez multiplicar o azeite e a farinha na botija da viúva com um pouquinho que ela tinha. Eu não tenho nada, profeta, mas eu tenho um pouquinho de azeite e um punhado de farinha. Eu quero te perguntar, o que é que você tem agora? Para passar essa semana e para viver essa semana de fé e do sobrenatural. Muitas das vezes, nós não conseguimos ver a ação de Deus com o que nós temos, mas é com o que você tem que Deus vai te abençoar essa semana. Eu quero que vai dizer com o que você tem aí, é com isso que Ele vai usar. Mas eu não tenho uma boa roupa, eu não tenho uma boa veste, eu não tenho um bom emprego, eu não tenho um bom carro, mas é com o que você tem que Deus vai te usar para te abençoar outras pessoas. É com o que você tem que Deus vai fazer acontecer o milagre e o sobrenatural na sua vida. Mas eu não tenho um curso, mas Ele vai te usar mesmo sem ter o curso para te abençoar com um bom emprego, com um bom comércio. Quantas pessoas que existem aí que não sabem fazer um ó com copo? Mas Deus fez prosperar. Eu quero te dizer que nós não podemos crer somente no que nós podemos fazer, mas nós temos que acreditar naquilo que Deus pode fazer. Ele é o médico dos médicos, o juiz dos juízes, o supremo advogado, o bom pastor, o advogado fiel, o justo. E Ele vai fazer você alcançar e viver o sobrenatural. Para concluir, eu vou terminar do jeito que eu falei alguns minutos atrás. Não é sobre o que você possui, mas é o que Deus vai fazer com aquilo que você possui.
Comece agora, creia agora, porque Deus vai multiplicar e vai sobrar ainda 12 cestos cheios de pão e peixe para abençoar aqueles que estão à sua volta. Se você crê, eu quero te convidar agora a orar junto comigo. Pausa um pouco o vídeo, vai lá, pega uma peça de roupa, sua carteira de trabalho, um copo de água, aquilo que você desejar, para que nós possamos orar e profetizar uma semana de fé e milagre para você e para sua casa. Olha, quando você vai lá buscar as coisas, se você que pausou o vídeo e você que vai continuar aqui comigo por mais alguns segundos, enquanto as pessoas retornam, eu quero te dizer que Deus vai fazer o pouco transformar muito. Curve suas cabeças agora, você que voltou, feche seus olhos, impõe as suas mãos sobre o que você trouxe e eu vou orar para que Deus te abençoe aí essa semana poderosa na sua vida. Faltam 2 semanas para o ano acabar. E é com pouco que você tem que Deus vai fazer você prosperar infinitamente ainda no ano de 2024. Feche seus olhos, curve sua cabeça, estenda suas mãos sobre os itens que você trouxe. E eu creio que Deus vai fazer o sobrenatural. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Deus santo e fiel, Senhor. Eu sei que o Senhor é poderoso, mestre dos mestres, Senhor dos senhores. E eu sei que em nome do teu Filho amado, que veio nesta terra, que disse que se clamássemos no nome deles, nós seríamos atingidos. Eu quero te dizer, Senhor, entre em providência agora na vida deste homem, na vida desta mulher, e faz essa oração junto comigo, Pai. Toca agora sem medida, opera o sobrenatural, Pai amado, Pai querido, para que o Senhor possa vir multiplicar, trazer prosperidade, trazer farturas, bênçãos sem medidas, Senhor. Pai santo e fiel, não deixa, Pai, que nós continuemos na mesma maneira. Opera agora com o pouco que nós temos e traz fartura, abre portas, leva o milagre, o poder, o sobrenatural para a vida dessas pessoas que nos escutam nesta manhã de domingo abençoada. Nós rendemos graças a Ti mais uma vez, porque o Senhor é fiel e vai nos dar uma semana abençoada no santo nome de Jesus. Se você crê, deixe o seu amém aí embaixo, com a certeza que Deus vai operar o sobrenatural mais uma vez essa semana na sua vida. Esteja pronta para viver uma aventura que vai superar a lógica dessa semana. Olha, eu quero te agradecer por que você ficou até aqui. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém. Aí embaixo tem na descrição desse vídeo tem o meu site. Lá você vai ter o livro grátis, né, sobre devocional, sobre a importância do devocional e tudo o que você precisa saber sobre como fazer o seu devocional. Lembrando que esse site não é sobre o devocional que você vai fazer hoje, mas ele vai te ensinar como dar os primeiros passos, algumas dicas, aonde fazer, como realizar o seu momento de maior intimidade com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde ao longo desta semana, no santo nome de Jesus. Amém.